Querido Deus, aqui estamos nós nesta noite, esperando de Ti, Senhor, a Tua orientação para com as nossas vidas. Prepara a nossa vida, nossos ouvidos, tira, Senhor, toda a surdez, toda a dificuldade, o impedimento do nosso coração, a dureza, e dá a facilidade de guardar a Tua palavra. Assim, Senhor, nos prepara nesta noite. E ao Teu servo, Senhor, continua dando a ele a revelação desta palavra, para que ele possa nos transmitir com firmeza, com segurança, e a nós todos sejamos abençoados por ela. Pai bendito, nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus maravilhoso de aliança, que faz promessas e cumpre as promessas que faz ao seu povo, Deus maravilhoso. E é justamente isso que nós vamos falar nesta noite, nesse estudo de hoje. O tema da mensagem de hoje é a nova aliança. Estamos na série Novo e Vivo Caminho. Hoje nós vamos falar da nova aliança que o escritor aos Hebreus nos mostra e nos ensina aqui no capítulo 8 e mostra os efeitos e o poder desta nova aliança no capítulo 9. É o que nós vamos nesta noite refletirmos juntos para aprendermos e relembrarmos a graça, a misericórdia, o favor de Deus, para nos lembrar de que a nova aliança que o Senhor Jesus concedeu a nós é maravilhosa, é superlativa, ela é completa, eficaz, eterna, e não há outra alternativa ao homem a não ser firmar um pacto e entrar nesta nova aliança firmada por Jesus. Nós temos aqui, irmãos, o escritor aos Hebreus, depois, ao longo desta série que temos estudado, vimos a respeito da superioridade de Cristo. Cristo é maior do que a lei, Cristo é maior do que o sacerdócio levítico, Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que Moisés. Nós também já avaliamos e analisamos as grandes exortações do escritor ao povo de Deus, e aqui não podemos nos esquecer, principalmente nesse estudo de hoje, que o escritor está escrevendo justamente a hebreus, a judeus crentes. Os destinatários da carta é para judeus que creram em Jesus como Salvador. Por isso a importância do escritor trazer esse relato e este ensino da nova aliança, que era algo extremamente relevante e que era justamente o ponto que estava havendo de problema, em que o povo, esses judeus, estavam cogitando voltar para uma aliança anterior. E ele se preocupa em alertar esses crentes, esses irmãos, para que eles não façam isso, para que eles não retrocedam, para que eles compreendam a grandiosidade de Cristo, a superioridade de Cristo, e agora aqui no capítulo 8, para que eles entendam que esta aliança em Cristo Jesus foi a aliança que o profeta Jeremias já havia anunciado lá no capítulo 31 do profeta Jeremias, que mais adiante nós vamos falar. Então, o autor apresenta aqui justamente essa diferença do sacerdócio levítico e o sacerdócio de Jesus, e essa aliança de Jesus, ela é superior, porque ela é firmada e ela é confirmada em um tabernáculo que não é desta vida, não é desta terra, não é desta criação. Jesus firma a aliança conosco, não no Sinai e nem no tabernáculo feito por mãos humanas, mas o tabernáculo que Jesus firma a aliança entre nós e o Senhor e Deus, é o que o escritor chama no versículos 4 e 5, ele firma isso no tabernáculo que é verdadeiro. Ele não faz esta aliança na cópia, na sombra, que foi aquela tabernáculo, posteriormente o templo, que foram criados por Moisés no deserto, e construído o templo por meio de Davi e Salomão, que conclui, Salomão que conclui o templo.
Então aqui nós vamos ver que o escritor está começando a apresentar que a nova aliança em Cristo Jesus é uma aliança firmada não na terra, mas uma aliança firmada no tabernáculo celestial. Ela é firmada por um mediador que é superior. Jesus é superior, a aliança de Jesus é superior. Ela tem base em promessas que são superiores. Portanto, a nova aliança em tudo é superior à antiga, a aliança firmada com Moisés. E o escritor vem justamente mostrar esta importância, que tudo que o Senhor Jesus veio fazer, a sua obra, o efeito da sua obra, ela é superior, ela é maior, ela é mais elevada, ela é eterna. O que foi feito com a aliança por meio de Moisés foi uma aliança passageira, temporária, que necessitava de um aperfeiçoamento e que não tinha o poder suficiente para fazer com que os participantes daquela aliança fossem transformados. Então é isso que o escritor começa a falar aqui no capítulo 8. E nós temos que compreender esse sentido de aliança, né? O que significa, afinal de contas, aliança? Se nós analisarmos do ponto de vista secular, a aliança traz consigo uma ideia de acordo, traz consigo uma ideia de estabelecer regras em que ambas as partes precisam observar, ou seja, eu firmo um acordo com alguém em que eu estabeleço ali parâmetros, em que eu estabeleço determinadas condições que precisam ser observadas para que aquela aliança, para que aquele acordo seja perene, permaneça. No entanto, nós vamos ver que no conceito bíblico de aliança, nós não podemos analisar a aliança sob esse aspecto, sob o aspecto de que o homem precisa fazer algo para manter a sua aliança com Deus. Até porque homem, ser humano e Deus estão em posições completamente distintas, têm qualidades completamente distintas. O homem é pó, Deus é eterno. O homem é passageiro, Deus permanece para todo sempre. Então, não há como nós, por nós mesmos e pela nossa capacidade, do nosso lado da aliança, cumprirmos todas as exigências estabelecidas por Deus, porque nós somos de outra natureza, nós somos decaídos, nós somos pecadores, nós somos frágeis, nós somos, no dizer do apóstolo Paulo, miseráveis homens, miserável homem que sou, que não consigo fazer o que Deus determina para eu fazer. A lei manda eu fazer algo, mas eu não consigo fazer. Sob esse aspecto, então, a aliança bíblica não espera de nós, não espera do homem, que nós venhamos a cumprir a nossa parte do acordo, entre aspas, para que a aliança permaneça. Se nós observarmos o acordo de Deus, a aliança de Deus com Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, se não me falha a memória, aquele momento em que Abraão parte os animais, os irmãos lembram, né? Abraão parte, as bandas dos animais, fica uma banda para um lado, uma banda dos animais para o outro, e Abraão fica no meio, enxotando as aves de rapina que tentam comer ali aquelas metades daqueles animais, e diz a palavra do Senhor que o acordo era entre Deus e Abraão. Abraão, prepara isso, eu vou entrar em aliança contigo. Mas diz o texto que Abraão dormiu. E o Senhor passou no meio para firmar o acordo, e Deus disse: Abraão, o acordo que eu estou fazendo contigo não é porque tu tens algo a me dar, até porque tu não permanece, tu dormiste. Mas ele dormiu porque foi uma obra de Deus, para mostrar o quê? Que a aliança de Deus com Abraão não tem como ser quebrada, porque Abraão nem presente estava dormindo, para mostrar que a aliança que Deus firma com seu povo, ela permanece, ela é eterna, tão somente porque Deus é o garantidor da aliança. Nós não temos nada para oferecer, mas Deus é quem garante e faz com que aquela aliança permaneça para sempre. Porque do ponto de vista bíblico, é Deus quem se permanece em todo o tempo fiel. Veja que Paulo escreve a Timóteo: esta palavra é digna de confiança. Se nós morremos com ele,
com Ele viveremos. Olha a aliança, eu morri em Cristo, e Ele me promete vida, a aliança me promete vida, eu morri com Ele, vou receber a vida. Paulo continua dizendo aqui, se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Ou seja, se nós nos mantivermos fiéis, resultado da aliança, reinar com o Senhor. Então veja, aqui é um aspecto que Paulo está nos mostrando, o lado em que nós permanecemos perseverantes, em que nós somos fiéis. E o Senhor nos abençoará pela nossa fidelidade. Então, se perseveramos no pacto, se perseveramos na aliança, com Ele também reinaremos. Se nós o negamos, ou seja, aí nós violamos a aliança, se nós negamos a aliança, violamos o pacto, Ele também nos negará, porque se rejeitar ao Senhor, também te rejeitará. Não é o que a palavra de Deus diz? Se você não me confessar diante dos homens, também não te confessarei diante do Pai. Olha só o termo de aliança, sob o ponto de vista em que as duas partes precisam observar as suas responsabilidades. Aí o final do que Paulo escreve a Timóteo: porém, se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Porque da parte de Deus sempre haverá fidelidade, da parte de Deus sempre haverá o compromisso e Deus sempre observará as suas responsabilidades da aliança. Então, por isso que no conceito bíblico, sob o ponto de vista bíblico, Deus e o homem não se encontram em igualdade de condições, e Deus entende isso. Por isso que a aliança que Deus faz conosco e a aliança que Deus fez por meio de Jesus, nada depende de nós para que nós possamos obter os benefícios dessa aliança. Eu pregava aqui no domingo, e uma das coisas que falava a respeito disso, de aliança, entrar no pacto com o Senhor, é que Deus só espera de nós uma coisa: a nossa vontade e o nosso desejo de fazer e agradar ao Senhor. Deus espera e Deus conta com a nossa falha. Deus conta e sabe que nós vamos errar. Não é uma questão de se vamos errar, é quando isso vai acontecer. Nós tropeçaremos na nossa jornada, nós vacilaremos, em determinados momentos nós iremos romper a nossa aliança com Deus, e o pecado nada mais é do que aquilo que nos afasta e nos tira do compromisso de aliança, e Deus espera isso, Deus sabe disso. Por isso que a aliança nunca será, da parte de Deus, nunca será desfeita e violada, porque Deus permanece fiel, mesmo quando nós nos mostramos infiéis. Para preservar uma aliança, portanto, é necessário que haja fidelidade, e nós somos naturalmente infiéis. O ser humano naturalmente é infiel. A humanidade, desde Adão, durante toda a história, veio Israel e manifestou a sua infidelidade, a sua incapacidade de conservar a sua aliança para com Deus. Olha que Adão estava num estado de pureza, e ele ainda conseguiu violar a aliança dele com Deus, porque nós somos o elo frágil, mas a aliança, no conceito bíblico, não é algo que dependa de nós para que possamos permanecer nela, mas é graça do Senhor. É a isso que nós chamamos de graça, favor que nós não merecemos. Deus olhou para nós, inimigos do Senhor, adversários, estávamos longe, separados, mas ainda assim, pela sua graça, pela sua aliança, por aquilo que Ele estabeleceu, e pelo fato de Ele ter criado o homem para ser a sua imagem e a sua semelhança, com um compromisso de restabelecer no homem a imagem e semelhança que Ele, Deus, deu lá no Jardim do Éden, por Ele ter esse compromisso com Ele mesmo, como Paulo escreve a Timóteo, porque Ele não pode negar a si mesmo,
porque Ele criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. É por isso que a aliança não pode ser violada e a aliança está sempre à disposição. Nós é que precisamos dar um passo em direção à presença do Senhor. Nós é que precisamos decidir: Senhor, eis-me aqui com todas as minhas imperfeições, eis-me aqui com todas as minhas falhas, eis-me aqui com os meus pecados, mas eu quero entrar e permanecer em aliança com o Senhor. Eu não quero largar, eu não quero me afastar de Ti, eu quero entrar na Tua presença. Deus só espera isso de nós, irmãos. Deus só espera de nós um coração contrito que reconhece o seu estado de incapaz em permanecer fiel ao Senhor. Senhor, eu não consigo ser fiel, mas dá-me a Tua graça, dá-me a Tua misericórdia, dá-me o Teu favor, dá-me o Teu perdão, concede-me a graça de permanecer na Tua presença, concede-me a Tua misericórdia e ainda que eu seja infiel, Senhor, em determinado momento da minha vida, Senhor, me ajuda a voltar para o caminho da fidelidade. É isso que o Senhor espera de nós, é esta aliança que nós vamos ver que Deus estabeleceu com a casa de Israel e que se estendeu a nós, que se estendeu a todos nós que não éramos herdeiros da promessa. Aqui, irmãos, não está aqui no estudo, mas um pequeno parênteses, para que nós possamos compreender. Essa carta aqui está escrita, dirigida, destinada para judeus crentes em Jesus. Portanto, não podemos perder de vista isso. Está sendo direcionada para estes irmãos judeus que criam que Jesus era o Messias. E nós temos que entender o conceito de igreja de acordo com os ensinos da palavra do Senhor e principalmente conforme o ensino apostólico de Paulo. Nós temos que tirar um pouco da nossa cabeça, talvez alguns irmãos já tenham ouvido falar isso, ou já tenham visto em alguma pregação na internet, de uma expressão chamada que a igreja agora é o Verus Israel. A igreja é o verdadeiro Israel, ou a igreja é o Israel de Deus. Alguém já ouviu falar isso? Alguém já ouviu alguém pregar sobre isso, que a igreja é o Israel de Deus? Sim ou não? Quem já ouviu falar? Diz um amém. Amém? Nunca ouviu falar? Irmãos, está subentendido nessa expressão uma teologia chamada teologia da substituição. É uma compreensão de muitos teólogos, isso surge por volta da Idade Média, sobretudo com o avanço da Igreja Católica, ainda antes da divisão de Martinho Lutero, só que Martinho Lutero conservou essa teologia da substituição. Havia um entendimento que Israel rejeitou a Cristo lá, quando Jesus veio. Israel não aceitou, a maior parte não aceitou, pelo menos, a grande parte de Israel não aceitou e rejeitou a Cristo. E criou-se essa teologia de dizer que Israel agora foi esquecido. Israel não é mais povo de Deus. Israel serve apenas como uma história para nós aprendermos como é que Deus trata com o seu povo, mas hoje o povo eleito se chama igreja. E a isso se chama teologia da substituição. Por que a substituição? Porque Deus teria mudado de ideia e não, vou me esquecer Israel. Mudei de ideia, Israel não é mais meu povo escolhido, agora vou chamar um outro povo que se chama igreja. Isso é um ensino errado. É uma doutrina errada, é uma doutrina antissemita de achar que Deus esqueceu o seu povo. Se você ler o profeta Jeremias, quando ele está falando, se você ler lá o capítulo 31 do profeta Jeremias, que é o profeta que fala, aqui o escritor aos Hebreus vai falar dos versículos 31 em diante, que fala da nova aliança. Mas se você pegar lá um pouco antes, nesse mesmo capítulo 31, o profeta Jeremias está dizendo: eis que virão dias em que eu farei uma aliança com Israel. E ele começa a dizer: Israel é diante de mim uma nação escolhida. Se o sol falhar, se a lua falhar, se as estrelas falharem, se o céu falhar, se alguém chegar e conseguir medir as extremidades do céu, então, se isso acontecer, vai ser aí, nesse dia, que eu vou me esquecer das promessas que eu fiz para Israel. Então será esse dia que Israel deixará de ser meu povo.
Isaías está falando isso no contexto da nova aliança, que é o que nós estamos falando aqui. Isaías está falando sobre o povo étnico de Israel, sobre esse aspecto. Israel não foi esquecido. Israel não foi abandonado por Deus, agora Israel não é mais povo, agora eu vou tratar direto com a igreja. Então, quando o escritor aos Hebreus está dizendo que essa nova aliança vai ser firmada com a casa de Israel, é para nos lembrar também que a nação Israel, a nação étnica, o povo de Israel, o povo judeu, que é judeu de nascimento, de carne mesmo, não foi esquecido. E Paulo reforça isso em Romanos capítulo 11, ele diz, olha, advertindo a nós, gentios, cuidado gentios, porque Israel renunciou ou não aceitou a Jesus por uma obra do próprio Deus, porque Deus foi quem permitiu que Israel não aceitasse o Messias, para que o Messias fosse levado às nações e os povos pudessem conhecer a luz de Cristo. Lembra o que Deus fez com o coração do faraó? Quando Moisés foi lá, o que Deus fez com o coração de faraó? Moisés, vai lá, porque eu vou endurecer o coração de faraó, para que Deus se glorificasse e mostrasse o seu poder. Então, tudo que Moisés fosse fazer ali não ia adiantar de nada, era bater em pedra, bater em rocha, porque Deus endureceu o coração. A mesma lógica foi o que Deus fez, e o profeta Isaías diz isso no capítulo 9, olha, eu vou falar e eles não vão me escutar, eles vão olhar, mas não vão enxergar, eu vou endurecer em parte Israel, para que a minha palavra seja levada às nações. Capítulo 44 de Isaías vai dizer isso, é muito pouco para o Messias ser apenas a luz de Israel, ser apenas a luz para o meu povo Israel, mas eu vou levantar o Messias para ser a luz para todas as nações. Então foi propósito de Deus com que Israel endurecesse o seu coração e não aceitasse o Messias, porque se Israel aceitasse o Messias, naquele momento, chapéu, você e eu estávamos fora, porque é isso que Paulo escreve em Romanos. Olha, vocês, Romanos 11 ele diz, vocês gentios eram como oliveiras bravas, mato. Tem algumas versões que chamam de jambuzeiro, vocês eram jambuzeiros, oliveiras bravas, vocês estavam distante das promessas, vocês estavam distante dos patriarcas, estavam no mundo sem Deus, mas pela graça em Cristo Jesus, vocês foram enxertados na oliveira, e agora vocês são herdeiros juntamente com Israel, e agora vocês são participantes das mesmas bênçãos de Abraão, agora vocês são herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Veja só, entenda só quem éramos nós, estávamos longe, e na figura do capítulo 11 de Romanos, essa oliveira é a nação de Israel, e Deus diz, olha, gentios, não se orgulhem por achar que agora vocês estão por cima da carne seca, porque receberam Jesus, e agora vocês acham que Israel foi esquecido, e Paulo dá uma advertência, não vos orgulheis, não se ensoberbeçam, porque se Deus foi capaz de enxertar vocês, gentios, que eram um jambuzeiro, que não eram mato, era um pé de jurubeba, ele enxertou e transformou numa oliveira, quanto mais Deus não tem poder para restaurar aqueles que já são os naturais. E aí Paulo está falando de Israel. E Paulo termina dizendo a seguinte coisa, ele diz que, imagine-se a rejeição de Israel em relação ao Messias, foi bênção para o mundo, o que não será a aceitação de Israel para com o Messias, senão ressurreição dentre os mortos? É o que Paulo escreve. Então, meus irmãos, ele termina no capítulo 11 dizendo, o corpo de Cristo é gentios e judeus, crentes em Jesus, isso é igreja. Não pense que igreja somos nós e Israel é raça ruim, não, isso é teologia errada, teologia antissemita, isso é teologia da substituição. A igreja não substituiu Israel, a igreja sempre foi Israel e gentios crentes em Jesus. Nós estávamos longe das promessas, mas pela graça,
pelo favor imerecido, por Deus ter uma aliança com a humanidade, Ele nos enxertou pela sua misericórdia, pelo seu imenso poder, para que hoje nós, eu e você, e os nossos irmãos judeus, pudéssemos ser herdeiros dessa aliança que é superior, dessa aliança que tem superiores promessas, dessa aliança que foi instituída em um tabernáculo verdadeiro e celestial. Hoje eu e você fazemos parte, e esta é a nova aliança por meio do sangue de Jesus, em que gentios, jambuzeiros, mato, está agora convertido em oliveira, transformado, aquilo que não era naturalmente era mato, mas Deus, pelo seu infinito poder, nos fez ser antinaturais, a nossa natureza afastada de mato, agora Deus nos transforma e nos chama de filhos, herdeiros, abençoados pela promessa e recebendo as mesmas bênçãos de Abraão, que Paulo escreve aos Efésios, inclusive ele diz, todos nós agora somos juntos, uma família em Deus, gentios e judeus crentes em Jesus. E o escritor aos Hebreus está justamente falando da nova aliança, explicando para esses crentes aqui, que eis que virá um tempo em que esta nova aliança, que vai ser firmada com a casa de Israel, vai ser que o Senhor vai colocar dentro do coração do povo, dentro do coração da igreja, a sua lei, e na sua mente ele imprimirá a sua lei. Veja comigo o que ele diz aqui, ele transcreve esse é um versículo 6, até o versículo 12, tudo isso aqui é uma citação ipsis literis do que está em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 7. O que está em Hebreus 8, 6 a 12, é uma transcrição completa, integral, literal, do que está na profecia de Jeremias 31. E eu te recomendaria a ler o capítulo 31 de Jeremias, para você entender essa visão de Deus para com Israel enquanto nação, para que nós possamos entender e você possa ter essa compreensão desta aliança. E Deus diz aqui, por meio do profeta Jeremias, que Ele vai firmar uma aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel, em que Ele vai imprimir e colocar na mente do seu povo a sua lei, e também vai escrever no coração do seu povo a lei do Senhor. E aqui, essa nova aliança, em toda a epístola aos Hebreus, nós vamos ver justamente uma ênfase, aquilo que é novo. O escritor enfatiza muito aquilo que é novo, aquilo que é melhor, o que o sacrifício de Jesus veio fazer de novo, de melhor, de aperfeiçoamento. Ele traz muito esse conceito. Capítulo 7, verso 12, ele fala que quando muda o sacerdote, muda a lei. Uma vez revogadas as ordenanças anteriores, se introduz uma nova e superior esperança. Ou seja, tudo que o escritor aos Hebreus nos apresenta a respeito da aliança firmada por Jesus, ele apresenta como superior, como eterna, como permanente, como algo irrevogável, com uma eficácia completa e plena, como algo sem necessidade de reparos. O escritor aos Hebreus é muito enfático nisso daí. E quando ele vem dizer a respeito da nova aliança, ele vai justamente nos mostrar que esta nova aliança, ela vem para renovar aquilo que a primeira aliança não foi possível fazer. E aqui, olha só, o autor traz aqui essa citação de Jeremias, e a palavra no grego para expressar nova aliança é kainós. Ela indica uma nova aliança. Essa palavra significa que a aliança feita por Deus, esta nova aliança feita por Deus, foi renovada com base em algo que já existe. Isso é importante entender. Essa nova aliança nós não devemos entender a nova aliança do seguinte sentido: é uma nova aliança porque a primeira não presta. É uma nova aliança porque a primeira não vale mais nada. Então, esquece a primeira porque não vale nada e agora a nova é que presta. Não é esse sentido que o autor quer dizer. Essa nova aliança é firmada com base
em uma anterior que vai ser aperfeiçoada, renovada, vai ser dado plena eficácia à anterior. Irmãos, pense comigo, não estou falando mais de Bíblia aqui, estou falando de lógica. Pense comigo, se Deus, vamos supor, Deus sabe de todas as coisas, sim ou não? Ele não é pego de surpresa em nada, sim ou não? Tudo que Ele fez e tudo que acontece, Ele programou, planejou e não foi pego de surpresa, certo? Se eu entender que a antiga aliança feita com Moisés não vale de nada mais, não presta mais para nada, que joga fora tudo aquilo ali porque não tem mais valor nenhum, é como se nós estivéssemos dizendo que Deus errou. Deus foi pego de calças curtas e precisou fazer uma nova, porque aquela que Ele fez anteriormente não vale de nada. Tem lógica isso, irmãos? Será que Deus ia fazer uma coisa e não, me arrependi, não quero mais fazer isso não, e joga fora, isso aqui não presta mais nada? Paulo vai dizer a respeito da lei, e quando eu falo antiga aliança, estou falando da aliança firmada no Sinai, por meio de Moisés, a aliança por meio dos mandamentos da Torá, da lei que Moisés estabeleceu como os preceitos a serem observados pela nação. Se Paulo, a respeito da lei, ele vai dizer, meus irmãos, a lei é perfeita, justa e boa. Paulo vai dizer que a lei, ela é espiritual. Quando Paulo está no seu dilema de dizer que ele quer fazer o bem, mas não consegue, naquele trecho de Romanos, ele vai dizer, eu quero fazer o bem, mas não consigo, porque a lei é espiritual, porém eu sou carnal. Claro que nós não vamos cumprir a lei, porque nós somos carnais, irmãos. Nós somos naturalmente anti-lei. Nós somos infratores da lei. Nós somos, está me fugindo a memória aqui, somos criminosos naturais. Não é que a lei não tem valor algum e não presta para nada, joga fora porque Deus errou. Não. A lei é tão boa e nós somos tão maus, tão criminosos, que nós não conseguimos alcançar o que é a lei. Por isso que a nova aliança, ela vem renovar a primeira, ela vem trazer uma eficácia maior à primeira aliança, ela vem fazer o que não foi possível somente pela antiga aliança. A antiga aliança não teve poder completo para transformar, por isso o escritor aos Hebreus diz, o sangue de animais não tinha poder para encobrir, para perdoar os nossos pecados, eles apenas encobriam, mas o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, ele é diferente, porque o sangue desta nova aliança, ele não apenas encobre pecados, ele apaga os nossos pecados, ele muda a nossa consciência, ele transforma a nossa mente, é diferente. A nova aliança, portanto, vem fazer o que a lei só por ela não conseguiu. Por isso que ele diz, a nova aliança é o quê? Agora, se a lei não prestasse, Jeremias não tinha falado isso e os escritores hebreus não tinham dito, porque se a lei foi revogada e não vale mais nada, por que Deus vai escrever a lei no teu coração? Percebe a lógica? Não tem como dizer, a antiga aliança não vale mais de nada, não presta para nada. Se não presta para nada, por que Deus vai pegar essa aliança e escrever no teu coração? E vai imprimir na tua mente? Porque a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é boa, a lei do Senhor alimenta a alma, a lei do Senhor é justa, a lei do Senhor é espiritual, a lei do Senhor é boa, quem não presta somos nós. É por isso que agora Deus está falando, mas naquele tempo, olha o que ele diz, a aliança que eu fiz com o meu povo, e com a casa de Israel e com a casa de Judá, versículo 9, esta nova aliança não vai ser da mesma maneira que eu fiz com os seus pais, no dia que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Olha o que eu falei da infidelidade da parte do povo. Se a aliança, sob o ponto de vista humano e contratual, são duas partes que precisam observar as suas obrigações, Deus está dizendo no verso 9, eles não conseguiram honrar e cumprir a parte que lhes cabia na minha aliança. Mas na nova aliança vai ser diferente. Olha só como fica mais claro o conceito de aliança.
Na nova aliança vai ser diferente, não depende deles. Sabe por quê? Porque agora eu mesmo vou escrever a minha lei no coração e agora o meu povo vai me obedecer, porque a minha lei está impressa na mente e está guardada no coração. Quando o Salomão ele diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que Deus faz. A nova aliança tem este poder de renovar, de trazer algo novo, de trazer uma eficácia para a casa do Senhor, para o povo de Deus, porque agora nós temos a capacidade de guardar a lei do Senhor. E nós na nova aliança hoje temos digamos assim, uma carta coringa, temos um super trunfo, para quem jogou isso na época, quando era pequeno, super trunfo lá do carrinho, quem se lembra, quem já brincou, talvez os meninos talvez se lembrem. Nós temos um carrinho super trunfo, que é o chamado de Espírito Santo, que Jesus diz, olha, vai vir um que vai vos conduzir a toda a verdade, e ele vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos falei. Olha se não é escrever a lei no coração e imprimir a lei na mente do Senhor, porque nós temos o Espírito Santo que nos lembra da palavra, que nos lembra da verdade. É naquela hora que você está, estou querendo pecar, e o Espírito Santo vem, sabe aquele que vê o mal e foge, meu Deus, é mesmo, eu tenho que fugir. Já aconteceu na sua caminhada, você está andando assim, está flertando com o abismo, aí vem o Espírito Santo, vem aquela voz no teu coração. Essa é a nova aliança do Deus que escreve a sua lei no teu coração, filho meu. Foge, filho meu, sai desse abismo, não fica olhando. Quem fica muito olhando para o abismo, cai no abismo. E o Espírito Santo vai falando ao nosso coração, vai tocando o nosso coração, vai imprimindo a sua lei no nosso coração. Mas, meus irmãos, para que o Espírito Santo imprima a lei do Senhor no nosso coração e na nossa mente, o que é preciso fazer? Você aprende por indução, por osmose? Se você fecha os olhos assim e abre os olhos, já sei a palavra do Senhor. É assim que faz? Ou você tem que ler a lei? Ou você tem que ter contato com a palavra? Ou você tem que estar olhando e tendo contato com a palavra? Como é que você vai lembrar daquilo que você nunca viu? Então veja que ao mesmo tempo esta nova aliança é uma ação de Deus para conosco, mas tem a nossa parte no contrato. Se você não ler a palavra do Senhor, como é que Deus vai te lembrar do que você não viu? Memórias do que você não lembra, memória do que você não viu. Que nem a história do cara, está estudando para o vestibular, mas na hora não dá uma lida, não estuda, e ora, Senhor, me abençoa na prova. Vai estudar, cara pálida, para não falar outra palavra, né? Seu sem vergonha. Como é que tu quer que eu te lembre de uma coisa que tu nem viste? Nem estudou? Também não é. O Espírito Santo não faz mágica, irmão. Tem que ter alguma coisa na sacola de batata. Tem que ter alguma batata nessa sacola aí. Porque senão não dá para fazer uma batatonese se não tiver nada. Você tem que ter alguma coisa. Sob esse aspecto, na nova aliança, o que Deus espera de nós? A nossa disposição de buscar ao Senhor. A nossa disposição de estar em relacionamento com Ele. Jesus nos chama para ter um relacionamento pessoal e sincero com Ele. Vinde após mim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendam, se assente aos pés de Jesus, e Ele vai, e deixa o dedo de Jesus escrever a lei dele no teu coração. Paulo escrevendo aos Coríntios, Senhor, a minha oração é que o Senhor abra os olhos do nosso coração, do vosso coração, para que vocês possam compreender a vontade de Deus. Então, irmãos, a nova aliança, ela é superior em muitos aspectos, e ela vem justamente para eliminar e tirar a nossa dura cerviz do povo de Deus em obedecer os seus mandamentos. Não é que a lei fosse má, é que nós somos criminosos, contumazes, reincidentes, mas a palavra do Senhor e o Espírito Santo de Deus e o sangue da nova aliança nos dá um novo coração, nos porá. Agora é o que o profeta Ezequiel fala no capítulo 36. Por meio da nova aliança, nós que tínhamos um coração duro para obedecer os mandamentos, duro para obedecer ao Senhor, na nova aliança Ele tira o coração de pedra
e coloca um coração de carne, coração que obedece ao Senhor, um coração, e olha o que ele diz, além de tirar o coração duro, coração de pedra, e pôr um coração disposto a obedecer, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Veja mais uma vez que a nova aliança se vale da aliança com Moisés, porque qual é o propósito? Tirar o coração duro, escrever no coração de carne a lei do Senhor, para quê? Para qual finalidade? Para que vocês finalmente possam obedecer às minhas leis. Rejeite, meu irmão, esse evangelho da graça, da superabundante graça, que nada exige de nós. Rejeite isso. Isso é uma pregação que não é fácil de falar, porque todos nós queremos ouvir, não faça nada. Eu costumo brincar e chamar do Evangelho Tabajara. Quem assistia Cacete do Planeta sabe o que eu estou falando. Seus problemas acabaram. Senhor Jesus está aqui, não precisa fazer nada, basta vir pegar um copo de água, basta vir fazer isso, não precisa ser fiel, não precisa deixar a mentira, não precisa nada disso, você está na graça. Vai vendo. Vai vendo se você não está caminhando fora da aliança, achando que está na aliança, achando que a nova aliança é uma graça irrestrita que nada precisa fazer. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos dar alguma coisa, não é nosso mérito, mas nós precisamos dar o nosso coração para deixar o Senhor Jesus escrever a lei do Senhor, para que a gente possa finalmente, como diz aqui Ezequiel, finalmente obedecer às leis do Eterno. É isso que nós precisamos fazer. Rejeite, irmão, qualquer ensino que não te custe nada. A palavra de Deus exige de nós alguma coisa. Paulo se esmurrava para fazer a vontade de Deus. Paulo sabia que era a graça de Deus, mas ele procurava fazer alguma coisa. Ele se esmurrava, ele chorava, ele clamava, ele pedia. A gente quer ser santo, nós queremos receber da graça de Deus, queremos ver as coisas de Deus, queremos ver as grandezas de Deus e nada fazermos. Não é assim que nós vamos caminhar na nova aliança. Meus irmãos, a eficácia, já até meio que falei aqui sobre a eficácia dessa nova aliança, ela vai justamente fazer com que finalmente o povo de Deus deixe de ser um povo, como diz o profeta, o jumento conhece o seu proprietário, mas o meu povo não me conhece. Isso é gente que tem um coração duro. É o povo que tem um coração difícil e indisponível para obedecer ao Senhor. A nova aliança, a eficácia da nova aliança é fazer com que o povo de Deus agora não seja mais um povo rebelde, não seja mais um povo que desobedece ao Senhor, mas é o contrário, é um povo que apesar de errar, mas tem o desejo de fazer a vontade do Senhor, que procura agradar ao seu Deus. O sangue desta nova aliança nos purifica a consciência para que possamos servir ao Deus vivo. E aqui, para nós finalizarmos, o autor vai nos apresentar que esta nova aliança é muito melhor e ela é muito superior em todos os aspectos, e eu cito 2 aspectos aqui. A letra A diz aí que Jesus, a nova aliança, ela foi alcançada, porque Jesus ministrou o seu ofício em um tabernáculo maior e perfeito, um tabernáculo que não é desta criação, e ele fez isso de uma vez por todas no santíssimo lugar para nos conceder eterna redenção. Ou seja, não precisa mais ser de ano em ano. A nova aliança agora nos dá uma redenção eterna, para sempre, para todo sempre. Não vai ter mais nada para substituir, porque a partir de agora nós já estamos vivendo isto neste momento, mas a plenitude será vivida quando o nosso Senhor voltar. Hoje nós já podemos ter a lei escrita em nosso coração, mas ainda vamos desobedecer. Mas um dia, aqueles que permanecerem nesta aliança, aqueles que permanecerem abrigados debaixo deste sangue, desta nova aliança, um dia a lei estará perpetuamente escrita no nosso coração e ninguém mais vai precisar, como ele diz aqui na profecia,
de Jeremias, ninguém mais vai precisar, não vai mais precisar de pastor, não vai mais precisar de discipulador, não vai mais precisar de ninguém, porque a lei vai estar plenamente, completamente registrada, guardada no nosso coração, e ninguém mais vai precisar ensinar um ao outro a como fazer a vontade de Deus. Mas só que esta parte da aliança é a parte eterna, estamos caminhando para lá, mas é a tensão entre o já e o ainda não. Eu já posso ter a lei escrita no meu coração, ainda não posso tê-la completa, porque é um processo, e este processo se chama santidade. Caminho de santificação. Nós precisamos entender que a nossa redenção na nova aliança é eterna, e isso foi conquistado por meio de um sangue imaculado, que fez com que Jesus tornasse mediador de uma aliança para que nós pudéssemos receber uma promessa, a promessa de uma herança eterna. Veja como esta aliança tem adjetivos sublimes: promessa eterna, redenção eterna, tabernáculo superior, tabernáculo que não é desta criação, sangue que muda a consciência. Veja que tudo na nova aliança é superior, é sublime, é majestoso. Por isso que ele começa o capítulo 8 dizendo: ele está assentado à destra, o nosso sacerdote sumo sacerdote está assentado à destra da majestade, a interceder por nós, para que ele, o nosso Senhor, o nosso sumo sacerdote, conserve e permaneça e faça com que essa aliança esteja constantemente sendo oferecida e disponibilizada para nós. Meus irmãos, nós precisamos entender, e ele termina aqui no versículo 24 e 25 de Hebreus 9, que esta aliança, este sumo sacerdote, ele está a interceder por nós, e ele já aniquilou de uma vez por todas, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Que graça, que maravilha, que glória é saber que esta aliança que nós temos, ela é aquela que aniquila o aguilhão, a força do pecado. É por isso que Paulo aos Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 15, naquele brado em que ele está falando a respeito da volta de Jesus, ele fala que nós, aquilo que é o nosso corpo, que é corruptível, precisa ser revestido de incorruptibilidade, para que nós possamos receber aquilo que é incorruptível, uma herança incorruptível, uma promessa incorruptível. E aí ele termina: então nós seremos transformados teremos nossos corpos transformados e sendo feitos incorruptíveis. E ele diz no final, ele repete o que o profeta Oséias diz: e aí naquele grande dia, quando nós estivermos transformados, glorificados, renovados, já incorruptíveis, nós vamos bradar de uma vez por todas: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. E isso foi conquistado porque o sangue da aliança que Jesus verteu na cruz do Calvário, ele aniquila o poder do pecado. Por isso não há mais poder do pecado sobre nós. É por isso que nós hoje podemos já experimentar esta graça, esta vitória, este poder em nossas vidas. Entendendo tudo isso, é como se o escritor dissesse: e vocês querem voltar atrás? Ó irmãos judeus, tendo esta maravilha, estando adicionados a esta nova aliança, vocês querem voltar atrás, abandonar isso para ficar na aliança que não está aperfeiçoada e completa? O que a primeira aliança não pôde fazer, Jesus veio, concretizou e operou e nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, nos deu poder e nos escreveu no livro da vida. Só o sangue da nova aliança é que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Só o sangue da nova aliança nos faz agora deixarmos de ser inimigos para sermos chamados de amigos de Deus. Só o sangue da nova aliança nos faz ser herdeiros de promessas superiores. E nós vamos querer fazer como esses irmãos, voltar atrás? De maneira nenhuma. Que Deus nos livre, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude a andar sempre avante, sempre
progredindo, sempre em direção ao alvo, sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que nós possamos, quero usar, para encerrar esse estudo, usar o título da mensagem que eu dei aqui no domingo passado. Entre nesta aliança, entre nesta nova aliança com Deus. Não abandone, não largue, não deixe o Senhor, como escritor aos Hebreus, não deixe o convívio da congregação, porque é lá na congregação que os aliançados estão reunidos. Ou pelo menos pressupõe-se que são, né? Porque pode ter um joio lá no meio também. Tem joio e tem trigo, mas tem aliançado lá no meio. Tem gente que é trigo que está ali no meio. Tem gente que está com compromisso com o Senhor. Tem gente que está compromissado em ser fiel ao Senhor. Então não abandone. Fique junto com os seus irmãos, fique junto com a igreja, reúna-se juntos, em conjunto, para adorar o Deus de aliança, o Deus de promessa, o Deus que não é homem para mentir, o Deus que mantém as suas promessas, e podem os céus ou a terra passarem, mas a palavra do Senhor não passará. Você pode dar um glória a Jesus, meu irmão? Creia nesta palavra. Fique de pé, nós vamos orar. Em seguida passa a palavra missionária. Quero orar, pedir que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações, para que nós possamos permanecer fiéis. Deixa Deus escrever a sua palavra, a sua lei no teu coração. Deixa Ele. Lembra daquela visão lá de Daniel, que ele vê a mão escrevendo lá a respeito do rei? Pesado foste na balança e foste encontrado em falta. Deixa Deus escrever. Tenha esse privilégio de deixar Deus escrever. Pesado foste na balança e você foi achado justificado, porque você está dentro da aliança. E nós vamos ser pesados nessa balança um dia, irmãos. Nós vamos ser provados, nós vamos ser testados. Mas eu quero naquele grande dia: Everlan, tu fizeste isso, fizeste aquilo outro, falou mal disso, falou mal do irmão, falou mal da irmã, falou mal disso, falou mal daquilo, falou mal. Eita Jesus, fizeste isso, olhou com cobiça, olhou com desejo, fez isso, pecou aqui. Opa, peraí, mas tem aqui um negócio escrito aqui. Você fez uma aliança e você se aliançou com o sangue da nova aliança. Então, peraí, apaga tudo isso aqui, que isso aqui não vale mais de nada, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Oh, irmão, que maravilha! Não abandone a aliança com o Senhor Jesus, não volte atrás, não quebre essa aliança. O Senhor, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Pai bendito, Pai amado, abençoa-nos, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor, não nos deixe abandonar, Senhor, e quebrar a aliança que o Senhor tem conosco, a aliança que o Senhor firmou com a igreja, que o Senhor firmou com a humanidade, lá na cruz do Calvário. Pai, está consumado, foi a Tua declaração. A Tua declaração foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Verdadeiramente, Senhor, muitas vezes nós não sabemos o que fazemos, nós tropeçamos, nós erramos, mas graças a Deus que o Senhor está à destra de Deus, o Senhor está à destra da majestade, e o Senhor está continuamente a interceder e a olhar por nós, e a clamar perante o Pai, perante o justo juiz: Pai, perdoa este filho, perdoa esta filha, ele não sabe o que está fazendo, ele está errando, mas o Senhor envia o Teu Espírito Santo para nos convencer do erro, do pecado e da transgressão. Senhor, tão somente, Pai, não deixe o nosso coração estar endurecido para a Tua palavra, não deixe os nossos ouvidos estarem, Senhor, fechados para a Tua voz. Senhor, quebranta o nosso coração, muda o nosso ser, tira verdadeiramente o coração de pedra, Senhor, um coração que é duro para obedecer, um coração que é impenetrável pela Tua palavra, e coloca em nós nesta noite, Jesus, neste momento, Senhor, vai operando nas vidas e no coração da Tua igreja, vai colocando um coração disposto a Te obedecer, vai colocando um coração disposto a fazer a Tua vontade. Senhor, Tu contas e Tu esperas e Tu sabes que nós somos pó e que nós vamos errar, que nós somos pecadores, mas nesta noite nós clamamos a Ti: tem misericórdia de nós. Jesus, Filho de Davi,
tem compaixão de nós, tem compaixão das nossas enfermidades, tem compaixão das nossas iniquidades, tem compaixão dos nossos pecados. Passa o teu sangue, purifica-nos, Senhor. Nós queremos permanecer aliançados contigo, nós queremos permanecer diante de ti, diante da tua palavra, diante da tua presença. Senhor, nesta noite, vai escrevendo a tua palavra em nossa mente e em nosso coração. Imprime a tua lei, Senhor, porque a tua lei é boa, a tua lei é justa, a tua lei é espiritual, a tua lei, Senhor, nos dirige, nos aponta o caminho, e certamente, Senhor, a tua lei nos preservará nos limites da aliança, nos limites da nova aliança. Senhor, assim a tua palavra certamente fará em nossas vidas. Que teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade e nos faça lembrar de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, de que a tua palavra nos ensina, Senhor, para que nós não venhamos a cair, para que nós não venhamos a tropeçar. Senhor, e se por acaso pecarmos, nos perdoa, nos purifica. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos.